A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical no YouTube. Na realidade, essas aulas são simplesmente um resumo. Nós estamos aqui no setor Mapim, nós temos aqui como nosso pastor do setor, pastor Ismael Nazário, e sou o presbítero irmão Claudines, falo de Cuiabá, MT. Deus abençoe a todos e vamos discorrer sobre a ética cristã e a pena de morte e a eutanásia, que é a lição que nós vamos estudar durante esta semana, para quando nós chegarmos no domingo e questionar o professor se uma dúvida a gente tiver. Então é onde que a gente tira dúvida, é na sala de aula. Na sala de aula nós debate, nós conversamos, dialogamos, enfim, buscamos o conhecimento do eterno Deus à luz da poderosa palavra de Deus. E texto áureo nos diz assim: o Senhor é quem tira a vida e dá, e faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel capítulo 2 e verso número 6. E verdade prática, a pena de morte e a eutanásia violam a sabedoria divina. A vida foi dada por Deus e portanto pertence somente, exclusivamente ao nosso eterno Deus. E nós temos aqui alguns tópicos, a pena de morte nas escrituras, e que é o tópico de número 1, e no tópico de número 2, eutanásia, conceito e aplicações, e o tópico de número 3, a vida humana pertence a Deus. E é sobre esse assunto que nós vamos discorrer agora nesse exato momento. E o interessante, meus queridos, nós vamos ver aqui a pena de morte, principalmente no Antigo Testamento. Por quê? Quando vemos a pena em relação a Noé, o pacto que Deus fez com Noé, ele diz assim, sobre o que é a descendência. E nós vemos aqui que a pena de morte na época de Noé, ela aparece de forma clara e diretamente. Ou seja, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, conforme está em Gênesis no capítulo 9, verso 6. Certamente o Senhor, o nosso eterno Deus, ele tem o que? Ele é o dono da vida. Por quê? Porque no Antigo Testamento o ser humano, ele tinha uma violência perpetrada, como na civilização antediluviana, quando a maldade se multiplicou constantemente, principalmente em Gênesis no capítulo 6, e perpetraram assassinatos por coisas banais. Veja bem, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Ida: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar, como está em Gênesis, no capítulo 4, versículo 23 a seguir. Na lei de Moisés, meus queridos irmãos, veja bem, a pena de morte não só era praticada, mas como também foi ampliada para os delitos, homicídios, doloso, quem ferisse alguém que morresse também, e ele também morreria. Porém, se ele armou algum tipo de cilada, mas Deus fez encontrar, por quê? Agora veja bem aqui, diz assim aqui, ordenar-te-ei, e para onde ele fugirá? Mas se alguém se subverter contra o seu próximo, matando com engano, tirando a vida, o que acontece? Ou seja, ou tirando do meu altar para que morra. E isso está escrito, meus queridos, no livro do Êxodo, no capítulo 21, e do verso de número 12 ao verso de número 14. Uma outra questão também, meus queridos irmãos, é sobre o adultério. Também o homem que adulterar a mulher de outro, havendo adulterado contra a mulher do seu próximo, certamente o que? Morrerão. O adultério, o adúltera,
está em Levítico, no capítulo 20 e do verso 10 em diante. Agora veja bem, meus queridos irmãos, em outro posicionamento sobre sequestro, o homossexualismo, sexo também com animais, bestialidade, veja bem, tudo isso, meus queridos irmãos, traz consequências na vida do ser humano. Então, se haver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé e mão por mão, como está em Êxodo, no capítulo 21, do verso 23 ao verso 24. E aí nós vemos aqui alguns casos de morte que houve na Bíblia. Entre eles, o caso de Acã. Após a conquista de Jericó, Josué determinou uma intervenção sobre o anátema, segundo o qual nenhum israelita poderia tocar ou se apropriar do despojo daquela cidade maldita. Entretanto, meus queridos irmãos, a cobiça às vezes fala muito mais alto e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã filho de Carmim, filho de Zebadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, como está escrito em Josué, no capítulo 7 e do verso 1. Israel foi derrotado diante de um pequeno, não é tão numerosos exército, pouquíssimo que da cidade de Ai, mas ainda de pena de morte, ela não simplesmente para o desobediente, mas para toda a sua família, de igual modo pereceram, como está em Josué, no capítulo 7 e do verso número 15. E disse Josué: por que nos arrasaste a nossa vida? O Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedra e queimaram a fogo. Então eles apedrejaram com pedra até eles morrerem. Isso é muito forte, meus queridos. É doloroso quando a mão de Deus ela pesa sobre algumas pessoas, sobre alguma mal escolha da parte deles. Mas vemos aqui a pena de morte no Antigo Testamento, ou seja, mas vamos ver agora aqui, meus queridos, no Novo Testamento. Qual é a pena de morte no Novo Testamento? Quando nós olhamos nos Evangelhos, primeiro, alguns aspectos importantes é cumprir a lei. Passa a perspectiva fácil de que o discurso do ministério de Cristo, meus queridos irmãos, ele trouxe o que sobre a sua nova aliança? Uma nova doutrina, amor, paz, graça e salvação. E ao mesmo tempo que Cristo ele cumpria a lei de Moisés e deu respaldo também à pena imposta pelo Sinédrio, quando diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo encolorizar contra o seu irmão será réu do juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que chamar o seu irmão de louco será réu do fogo eterno, como está em Mateus, no capítulo 5 e do verso 21 em diante. Mas veja bem, meus queridos, a pena mais rigorosa, sem dúvida, é ser réu do juízo. Por quê? Porque é para ser morto também. Mas na lei de Cristo, para ser réu do juízo, não precisa ser um assassino. Mas até que aquele que se encolorizar
contra o seu próximo, contra o seu irmão. Jesus deu respaldo à pena capital, ao mesmo tempo que ele mandou amar os inimigos. Olha que coisa interessante, meus queridos, como está em Mateus no capítulo 5, no versículo 44. Amar quem dá presente é fácil, amar os nossos familiares é fácil, amar os nossos amigos é fácil, mas amar os nossos inimigos é muito difícil, porque isso é possível com a ação do Espírito Santo na nossa vida, meus queridos irmãos. E ainda, meus queridos irmãos, nós vemos o que? Se alguém bater na tua face, como está em Lucas 6:29, se o teu inimigo bater na tua casa, tem que virar o outro. É só pela graça de Deus. E tudo isso tem que ser entendido à luz dos respectivos textos. Jesus dava o ensino de amor, de justiça e de paz como uma regra geral. Entretanto, meus queridos irmãos, ele admitia a unibilidade do castigo através da autoridade legalmente constituída. Ou seja, contra quem? Contra os transgressores da lei. Jesus não doutrinou contra a pena de morte, ele mesmo submeteu a ela, cumprindo toda a lei. E isso é importante para nós, meus queridos irmãos. Quando nós olhamos em Êxodo, no capítulo 20, verso 3, o verbo matar, não matarás, no original corresponde a matar dolosamente. Ou seja, o episódio da mulher adúltera, como nós encontramos em João, no capítulo 8, desse episódio, tem se apropriado sobre a pena de morte, argumentando que Jesus deve apoiar antes, mas Jesus ele perdoou quem? Ele perdoou a mulher, livrando-o consequentemente de um apedrejamento que seria previsto naquele exato momento. Então era necessário uma estrutura mais aprimorada do texto. Primeiro, os fariseus que trouxeram a mulher eram quem? Ele eram os acusadores. Mas quem é que estava? Onde que estava a testemunha dirigida pela lei? Todo aquele que era pegado a alguma pessoa era preciso o que? Com as testemunhas. Mas uma só testemunha não poderia testemunhar contra alguém para que morra, como está em Números, no capítulo 35 e do verso de número 30. Segundo a lei, deveria ser condenado à morte ou adultério ou adúltera, mas se trouxeres a mulher. Mas só trouxeram quem? Só trouxeram a mulher. E não onde que estava o cara? Se Jesus tivesse aprovado o apedrejamento em que ele deveria ser acusado de parcialidade e descumprimento da lei, mas o mestre cumpriu cabalmente a lei, não aceitando a acusação ilegal contra aquela pessoa, aquela mulher. Então ele fez com que tudo viesse soberanamente dedicado ao seu amor às pessoas, não condenando as pessoas, mas exortando a deixar o pecado. Que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos. Mas quando nós olhamos sobre o Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós vemos o caso de quem? De Ananias e Safira. Ele e a sua esposa Ana foram fulminados porque eles mentiam ao Espírito Santo de Deus, ou que visando uma falsidade ideológica de apropriação em débito de um dinheiro que não lhes pertencia. Caso isso voltasse a conhecer, sabe Deus quantas pessoas seriam destruídas. Mas sobre aquela pena capital, sobre os apóstolos, interessante, meus queridos irmãos, que na igreja primitiva não ocorreu esses fatos novamente, mas aquilo lá ocorreu para que não voltasse a acontecer, e não aconteceu mais. Por quê? Porque isso serviu de exemplo.
Mas nas epístolas doutrinando sobre as relações entre o cristão e o Estado, o apóstolo Paulo escreveu: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Ou seja, toda a autoridade ela vem de Deus e foi entorgada por Deus. Quem resiste à autoridade resiste à condenação de Deus. Ou seja, aquele que não resiste já terá sobre si mesmo a condenação. Ou seja, nós precisamos de praticar as boas obras dentro da lei. Mas queres, pois, temer as autoridades, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem, meus queridos irmãos. Mas se faz o mal, tome, pois, contra de balde a espada, porque é ministro de Deus, o vingador para aqueles que faz por mal, como está em Romanos no capítulo 13, verso 1 em diante. Ao vermos, meus queridos, que as autoridades constituídas, o princípio da autoridade, ela manda de quem? Ela manda de Deus. Deus é magistrado quando ele atua legitimamente, com parcialidade e com amor. Ele está usando e agindo dentro de uma legitimação aos seres humanos. E aí, meus queridos, quando nós olhamos sobre o cristão e a eutanásia, nós vamos falar agora aqui sobre o cristão e a eutanásia. Ou seja, o que significa a palavra eutanásia? Vem de dois termos gregos, que significa thanatos, que significa morte. Agora, o que acontece? Que resulta eutanásia, a ideia de uma boa morte. O conceito ele é aplicado em casos em que o comércio usa os meios que levam ao paciente à morte, uma morte misericordiosa, para dar um fim em seu sofrimento. Ou seja, a eutanásia ativa é aquela que, à medida que o paciente, aos seus familiares, ou através da aplicação de algum tipo de agente, substância ou medicamentos, leva o doente à morte, evitando o seu sofrimento. Meus queridos, há quem defende essa prática sobre os argumentos que não podemos manter uma pessoa artificialmente numa vida subhumana ou vegetativa. É que se deve evitar o sofrimento de um paciente desenganado com moléstias prolongadas, tais como câncer, AIDS e outras doenças maléficas. O posicionamento bíblico: não matarás. A Bíblia diz: não matarás, em Êxodo, no capítulo 20 e do verso número 13, meus queridos irmãos. Daí a ação do médico tirando a vida do paciente, aqui parar-se a um assassinato ou homicídio, ou que seja um homicídio, ou seja, tradicionalmente reconhece que a eutanásia é uma vingança contra a vontade de Deus e expressa no decálogo contra o direito da vida e dos seres humanos. Em 1 Samuel, no capítulo 2 e do verso 16, o Senhor é que tira a vida e o que dá, vai descer a sepultura e faz tornar a subir dela. A vida do homem não lhes pertence. Ou seja, nós recebemos para administrar e nós devemos cuidar dela como mordomo. Nós somos mordomo desse corpo. Por quê? Porque no futuro, meus queridos, vamos prestar conta diante do nosso eterno Deus. Há a possibilidade de milagre. Se Deus quiser voltar a ter vida novamente, e se Deus quiser realizar um milagre? É uma pergunta para vocês.
Meus queridos, amados irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Isso está em Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 em diante. Agora veja bem, o julgamento de muitos hipócritas, ou seja, alguns julgamentos pelos médicos, ele deve ser prescrevendo que o mesmo não deve dar remédio ou mental a quem quer que peça. Então, poucos, meus queridos irmãos, fazer uma análise a respeito deste assunto. Por quê? Porque são muitos argumentos a respeito da eutanásia, alegando que deixar alguém sofrer sem a mínima perspectiva de sobrevivência é menos moral do que acelerar a morte para tal pessoa. É humano, meus queridos, e não tem base bíblica. Matar por misericórdia é um contra o consentimento, até mesmo para quem esteja sofrendo, não é moralmente correto. Então, o pedido equivale o suicídio a que quem pratica a eutanásia é cúmplice de suicídio. A vida, ela é preciosa, meus queridos irmãos. Somente Deus, ele tem o direito de dar a vida e o direito de tirar a vida dos seres humanos. O nosso dever é aliviar o sofrimento das pessoas, ou seja, por vários métodos, sem ter a necessidade de tirar a vida, meus queridos irmãos. Ao contrário, nós temos que evitar todo esse tipo de coisa. Qualquer forma de tentativa, seja for por medicamento, seja... Por quê? Porque a oração da fé, o medicamento, ela vem a trazer a pessoa a levantar novamente. Ou seja, se haver pecado, a oração, orar pelas pessoas, orar um pelo outro, porque se tiver pecado, eles serão perdoados, porque a oração feita por um justo pode muito seus efeitos, como Tiago diz no capítulo 5 e do verso de número 15, meus queridos irmãos. O que acontece? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, lá no Antigo Testamento ainda, voltando só para nós fazer um resumo aqui, terminando aqui a nossa pré-aula, o que acontece? Sansão, ele cometeu um suicídio ou não? Qual que é o X da questão? Algumas pessoas, até mesmo alguns médicos cristãos, entre aspas, ele diz que Sansão, ele cometeu um suicídio. Eu digo que não. Sansão, ele não cometeu um suicídio. Sansão, ele não morreu porque ele quis. Sansão, ele estava levado lá no templo dos filisteus. Ele foi levado lá como um troféu. E de repente, meus queridos, estava lá dando Deus dar força para Sansão de novo. Então Sansão, ele derruba as colunas principais do templo e mata milhares de filisteus. Por quê? Sansão, ele não se suicidou porque nem mesmo ele sabia que ele ia morrer. Porém, Sansão, ele morreu para defender a sua pátria. Se hoje surgiu uma guerra aqui no Brasil e você que foi alistada, por isso que o alistamento é importante. Todas aquelas pessoas que foram alistadas, se surgir a terceira guerra mundial e você for convocado, você é obrigado a comparecer. Ou seja, se você é obrigado a comparecer, se você morrer na batalha, você é um suicídio? Hipótese nenhuma, você morreu pela sua pátria. Um soldado, nós estamos aqui num monte de pessoas soldadas, nós estamos numa guerra. E de repente um amigo meu pula no meio em cima de uma bomba. Então aquela bomba para imunizar o pacto da bomba. Ou seja, ele morreu, ele se suicidou? Ele não se suicidou. Ele ofereceu um sacrifício em prol dos seus amigos e morreu pela sua pátria. Então Sansão, ele não cometeu um suicídio. Sansão, ele cometeu um sacrifício, ele morreu pela sua pátria. Meus queridos irmãos, ficamos aqui sobre o assunto da pena de morte e o assunto da eutanásia. E se você quer buscar mais conhecimento, vai para a escola bíblica da escola dominical, uma igreja evangélica Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, e lá você vai estar questionando o seu professor e você vai tirar todas as suas dúvidas. Fico por aqui e com certeza até a próxima, se Deus nos permitir. E a paz do Senhor
a todos vocês em Cristo Jesus. Amém?